quem diga que a corrupção é cultural em um país de pessoas exploradas desde a época da colonização. Mas há também quem acredite que a prática pode ser abolida com o esforço contínuo de toda a sociedade. Em tempos de Lava Jato, o que se pensa sobre a corrupção? Em Rondônia, o combate a essa prática não é recente. É isso que a reportagem de Larissa Vieira vai mostrar pra gente. A impunidade é um ato praticado pelo administrador, pelo gestor, contra a administração pública. Ela acaba desaguando também na corrupção. Não só na corrupção, mas a corrupção é uma vertente daquilo que a impunidade produz. Um levantamento feito recentemente pelo Ministério Público Federal aponta que o Brasil perde mais de 200 bilhões de reais por ano por conta da corrupção. Um recurso público desviado que, caso pudesse ser dividido para cada um dos 207,7 milhões de brasileiros, daria pouco mais de R$ 950 para cada. Se restringirmos ainda mais e dividirmos em Rondônia, que tem aproximadamente 1.700.000 habitantes, esse valor sobe para quase R$ 112 mil. Os números podem ser ainda mais assustadores quando se trata da Operação Lava Jato, a maior investigação de corrupção e lavagem de dinheiro do país. Os valores estimados ficam em 21 bilhões de reais desviados da Petrobras. Aliás, em tempos de Operação Lava Jato, falar sobre corrupção se tornou algo comum, principalmente por quem se sente impactado e seus reflexos, mesmo que indiretos, também são facilmente apontados. Que nós, cidadãos, temos que agir quanto a isso, porque a corrupção não é só desviar 50 milhões, 1 bilhão, é desviar R$1, 2. A sociedade tem perdido a fé na política, tem perdido a fé nas pessoas, porque hoje não se faz mais por fazer, pela vontade de fazer. Hoje todos querem fazer algo em benefício próprio. Isso tem acarretado que as pessoas perdem a esperança no futuro. Mas não é só a população que passou a entender mais de corrupção com a Operação Lava Jato. Eu acho que eles começaram a ter um pouco mais de cautela no trato com a coisa pública. Embora ainda eles estão vivendo, não digo a maioria, né, mas a grande parte eles está vivendo sobre aquele impacto da nossa atuação. Existe muita revolta ainda de vários políticos, de vários segmentos políticos que não admitem essa intervenção do Ministério Público ou do Judiciário, como se não fosse função nossa zelar pela ordem pública, pelos interesses sociais e pela probidade. Mas o esquema desvendado em 2014 pelo Ministério Público Federal mostrou um trabalho que já existe há muito mais tempo em todo o país. As operações reveladas à população no momento em que são deflagradas mostram grandes esquemas de desvio de recurso público em uma periodicidade muito maior e em diversas esferas. Dados do GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado dentro do Ministério Público de Rondônia, revelam que de maio de 2015 a setembro de 2017 foram realizadas 11 grandes operações. Dentro delas, estima-se que a movimentação financeira ficou em torno de 17 milhões em desvio. Falando com mais precisão, foram 17.252.538 reais. Os reflexos das operações Lava Jato trazem para o âmbito dos Ministérios Públicos Estaduais também uma atuação mais efetiva, não que não houvesse essa atuação, mas que efetivamente as coisas nesse momento da atualidade, elas impõem ao Ministério Público que atue dentro dessa vertente de prática de crimes contra a administração pública. Ayrton Marim, procurador-geral de Justiça no segundo mandato, começou na carreira como servidor há mais de 20 anos. Na linha de frente das investigações ligadas à corrupção e improbidade administrativa, ele revela como as operações são realizadas. Não é um procedimento que nasce do nada, é um processo minucioso de coleta de dados, coleta de informação, oitiva de testemunhas, requisição de documentos, análise de relatórios bancários, financeiros, orçamentários, para depois, dentro desse contexto, você deflagrar aquilo que a gente chama de operação, aquele momento em que nós levamos ao judiciário e que buscamos a
atuação do judiciário para poder prender preventivamente, temporariamente, fazer apreensão de bens, fazer apreensão de computadores e tudo que está vinculado ao feriado. Porém, com o país cada vez mais reativo a um esquema de corrupção histórico e com a participação de políticos do alto escalão, realizar grandes operações se fez ainda mais delicado em qualquer lugar. Com isso, se fez necessária a participação ainda maior de outros órgãos junto ao Ministério Público do Estado de Rondônia. O Ministério Público não faz nenhuma operação sozinho. E não são só as polícias que trabalham com esse efeito. Vários outros órgãos federais e estaduais também participam, fornecendo informações em vários setores. Então, a polícia tem uma grande participação porque ela acaba conduzindo várias investigações. Um destes órgãos é a Polícia Civil. Liderada por Eliseu Miller, policial há mais de 30 anos, ela é uma das peças-chave na investigação e responsável pela apresentação do inquérito ao Ministério Público. E isso em qualquer estado brasileiro. Em Rondônia, esse elo ficou ainda mais representativo com o GAECO, parte da inteligência da polícia dentro do MP. Entendemos que o nosso papel é buscar a verdade real dos fatos. Obviamente que a Constituição nos diz que deve haver o contraditório, né, a ampla defesa. Isso não é realizado no momento da investigação. Quando se investiga não tem contraditório, é o Estado investigando. Ou seja, não se oportuniza a parte ou ao investigado ele se defender. Ele vai fazer isso numa outra esfera, que é na esfera judicial. Se detectando uma possibilidade de crime, obviamente que poderá ser encaminhado à Polícia Judiciária e ela então fazer as investigações. E ambos garantem que vão continuar implacáveis no combate ao crime que afeta, desespera e mata milhões de brasileiros. O que importa é que nós, policiais, somos pessoas de Estado. Nós estamos aqui para combater a criminalidade em todos os níveis. Todos os níveis. Crimes comuns, crimes de corrupção, não interessa, esse é o nosso papel. Aquele que não tem o desejo de respeitar os princípios públicos não deve se submeter ou aceitar qualquer cargo do poder público, porque a nossa atuação vai ser cruel e implacável contra quem quer que seja que viole a Constituição. Parabéns, Larissa Vieira. Parabéns a ela, nossa repórter, ao cinegrafista, a equipe de produção dessa reportagem, que foi fundo para que a gente possa reviver alguma coisa que já aconteceu nos últimos anos aqui, na ação do Ministério Público, na ação dos órgãos de repressão, especialmente nessas operações que são tão importantes. É bom que se diga, o Ministério Público aqui do estado de Rondônia começou a fazer essas operações fortes, determinadas, com enorme repercussão nacional antes da Lava Jato. A Lava Jato veio depois dessas ações que foram desencadeadas já há 10, 12 anos para cá, pelo Ministério Público, em parceria muitas vezes com a Polícia Federal, com a Polícia Civil. Rondônia é, sem dúvida alguma, um estado que está na vanguarda nesse tipo de investigação. Profunda, com êxito, com sucesso. E esse papel é um papel da mais alta importância, da mais alta preponderância, que é realizado pelo nosso Ministério Público, com o auxílio dos demais órgãos de segurança. E aí, muito bem disse o presidente, o procurador-geral de Justiça do Estado, Dr. Ayrton Marinho. O trabalho que é realizado de forma profunda, uma ampla investigação, em que o servidor ele tem que colocar tudo isso sempre como algo de fundamental e prioritário. E não pode jamais deixar de cumprir aquilo que lhe é facultado
O Ministério Público, às vezes, até pode exagerar. E isso pode ser corrigido ali na frente. O que jamais o Ministério Público pode é prevaricar nessa missão que lhe é confiada pela Constituição. E, sem dúvida alguma, nós, rondonienses, podemos dizer que nós estamos muito bem servidos de um Ministério Público. Ah, mas tem um exagero aqui, ali e acolá. Eu sei que há. Mas depois nós temos o Judiciário, onde certamente poderá e haverá o contraditório e as coisas ficarão esclarecidas. O que nós não podemos é ter um Ministério Público que prevarique nas suas obrigações, nas suas responsabilidades. Enfim, podemos dizer que aqui em Rondônia nós estamos muito bem representados pelos nossos guardiões do Ministério Público.